Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje de legislação profissional e aí nós precisamos entender o que é o sistema CREA-CONFEA. O que é esse CREA? É o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse conselho, ele vai regimentar a atuação profissional de vocês a partir do momento que vocês colarem em grau e vocês forem atuar no mercado. E aí o CREA já vai condicionar a vida profissional de vocês em todos os momentos. Eu tenho aqui nesse slide a imagem da fachada do Cassino de São Sebastião, em 1882, onde engenheiros de todo mundo se reuniram para discutir essa atuação profissional, a necessidade de se regimentar, de criar regras, de falar o que o engenheiro pode fazer, qual é o tipo de engenharia que pode fazer tal forma, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eles lá em 1882 eles começaram a discutir essa regulamentação profissional. No Brasil, essa regulamentação profissional ela vai acontecer em 1933, por meio de um decreto que foi promulgado por Getúlio Vargas, e aí essa época é considerada o marco da regulamentação profissional no Brasil, porque a partir daí outros conselhos também vão surgir para que regulamente as profissões no Brasil. Os fundadores, né, são esses dois moços aqui da nossa imagem, que é o Pedro Rache e o Adolfo Morales, que vão brigar aí para essa organização do conselho profissional no Brasil. Esse conselho ele vai passar por muitas mudanças ao longo do tempo. A princípio, nós tínhamos o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura. Então, ele vai permanecer assim de 33 até 62, onde vai ser agregado aos profissionais da geologia, em 62. Em 66, há a substituição do termo agrimensura por agronomia. Os profissionais da agronomia agora serão inclusos aqui nesse conselho, né? Então, você tem aqui a agronomia substituindo o termo agrimensura. Em 68, serão agregados os técnicos agrícolas, industriais, os técnicos em geral a esse conselho. Então, o conselho ele não vai ser só mais da graduação, também dos cursos técnicos, eles vão regimentar esses dois grupos de profissionais. Em 79, foi agregado a geografia. Em 70, a meteorologia. Esses dois continuam até os dias atuais. E em 2010, houve a saída da arquitetura. Veja que a arquitetura está nesse conselho desde 33. E aí, em 2010, eles conseguiram, na justiça, o direito ali de terem o seu próprio conselho. E aí, eles fizeram essa separação do CREA. Em 2018, houve uma outra separação que foi a dos técnicos. Os técnicos que entraram lá em 68, eles vão sair do conselho em 2018. Então, a legislação ela foi promulgada em 26 de março de 2018 e eles ficaram no conselho até dia 21 de setembro de 2018. A partir daí, eles criaram um conselho próprio e aí eles não estão mais sobre a regimentação do CREA-CONFEA. Esses dois moços aqui dessa imagem, o Jorge Kruger, que ele é o presidente do conselho, né, é o nosso atual presidente, ele que está presidente, ele é nascido em Curitiba, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, lá em 1985, e ele é o atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse moço aqui do cabelo grisalho é o Francisco Almeida, que é o presidente do CREA Goiás. Então, ele já havia sido presidente do CREA Goiás há alguns anos atrás. Ele saiu, ficou um tempo atuando como profissional e voltou agora aí. E ele está assumindo esse período na presidência do CREA Goiás.
O que é esse conselho, tá? Existe toda uma documentação que vai falar o que é esse conselho. A gente tem vários decretos, a gente tem um decreto de 33, que ele, boa parte dele ainda vale até os dias atuais. A gente vai ter uma lei complementar de dezembro de 66, que vai também complementar esse decreto de 33, e aí mais na frente eu vou passando para vocês outros decretos mais atuais. Então, esse decreto de 66, ele vai reorganizar, por exemplo, o objetivo desse conselho. Então, qual que é o objetivo do CONFEA? Qual que é o objetivo do CREA? É o quê? Zelar pela defesa da sociedade, do desenvolvimento sustentável do país, observando os princípios éticos profissionais mediante o cumprimento das suas competências legais. Tá? Não basta eu querer ser um engenheiro, eu tenho que ter a competência habilitada, eu tenho que ter um conjunto de conteúdos estudados para que eu seja considerado engenheiro e que eu possa atuar no mercado. E também o processo de verificação, fiscalização e aperfeiçoamento da atividade, da forma com que ele trabalha. Então, tudo isso é responsabilidade do CREA. Então, todo esse processo de verificação, de fiscalização, vai acontecer por meio das diretrizes do CONFEA, e os CREAs, em cada região que ele está presente, ele vai ficar mais próximo desses profissionais. Qual que é o objetivo principal do CONFEA? É zelar por essa sociedade. E aí tem uma regulamentação. O que ele vai exercer? Quais são as suas ações práticas? Por exemplo, ele vai baixar resoluções, algumas decisões normativas, existe um conselho dentro desse CREA, que ele é representativo, né, de todos os estados, e esse conselho vai analisar como que está a situação da atuação desses profissionais de acordo com a sociedade, com o momento que a sociedade vem passando. Existe a parte de julgar as instâncias, por exemplo, um profissional que não executou da forma adequada a sua função. Então, o CREA tem uma parte do conselho, da parte consultiva, onde eles vão analisar uma possível infração, eles vão analisar um possível erro profissional para poder instaurar as câmaras especializadas. A promoção de condição para exercício, de melhoria da qualidade de vida desses profissionais, de mudanças na legislação para atender essa atuação profissional. Então, tudo isso o CREA vai fazer junto ali com esses profissionais. Tem a parte também informativa sobre a questão de interesse público. Então, nós temos os nossos deputados, os nossos senadores, e eles vão ali apresentar leis o tempo todo. O que o CREA faz? Ele vai pegar todo aquele conjunto de leis que são aprovados pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, sancionado pelo presidente, e vai discutir a influência dessa legislação na atuação do profissional. Então, eles analisam essa legislação e aí repassa para os profissionais como que ele deve ser, como deve agir, como que vai ser. Então, vai repassando essas informações. A parte administrativa, gerenciamento dos recursos e patrimônio, porque vocês vão ver que quando vocês começarem a atuar, então, para cada projeto que vocês fazem, vocês vão pagar um valor por projeto. Vocês vão ter os documentos que vocês vão ter que pagar. Então, vocês têm que ter alguém para gerenciar esses valores, esses recursos. E aí o CREA tem a parte administrativa que faz todo esse gerenciamento. E tanto a parte de coordenação, supervisão das atividades, fiscalização em loco, tem um grupo de fiscais que vão fiscalizar desde as instituições de ensino até todas as empresas que são ligadas ou necessitam de um engenheiro para funcionarem. As atividades da mútua, que eu vou explicar para vocês mais na frente o que é essa mútua e o que ela vai influenciar na nossa vida, observando o que está disposto na legislação. Então, o CREA trabalha de acordo com a legislação e a compreensão dessa legislação impactando na atuação profissional de engenharias.
E aí, para facilitar essa administração, o CREA ele subdivide a instituição em eixos temáticos. Por exemplo, o eixo da formação profissional, que é uma equipe que está ligada à formação. Então, o que essa equipe vai fazer? Ela vai ver quais são os conteúdos necessários para a formação de um engenheiro agrônomo, para um engenheiro civil, para um engenheiro mecânico. O que vocês precisam saber para serem considerados um engenheiro? E aí eles vão fiscalizar a instituição de ensino, o conteúdo, vai falar, olha, você formou em tal faculdade, você pode atuar nessa área, mas você não viu esse conteúdo, então você não pode atuar nessa área aqui porque faltou determinado conteúdo. O exercício profissional é um outro eixo, porque além da sua formação, quando você for para o mercado atuar, o CREA também vai fiscalizar o seu modo de ação. Então, se você está realmente exercendo uma função para a qual você foi preparado, para a qual você estudou, se você está habilitado, ou se você está ultrapassando os limites da sua profissão e entrando na área de outras engenharias. Então, ele vai ali fiscalizar, fazer a verificação e aí vai colocar tudo nos seus devidos lugares. O eixo da organização do sistema, que é a parte da legalidade, dos processos seletivos, e vai tentar organizar esse sistema. Então, tem uma equipe separada para isso e tem uma equipe também que vai trabalhar a integração social e profissional, que é tentar criar mecanismos para que o profissional tenha qualidade de vida, para que ele consiga exercer a sua profissão da forma adequada e tudo isso amparado na legislação, mas de uma forma com a comunicação mais direta entre o profissional e o conselho. Bom, aí eu tenho aqui alguns tópicos, tá, que eu deixei sobre esse eixo da formação profissional. Por exemplo, na eixo da formação profissional, na parte de diretrizes curriculares, os perfis e títulos acadêmicos. Qual é o seu título? Você vai ser o quê? Engenheiro agrônomo? Você é engenheiro civil? Quais os conteúdos que você viu? Qual foi a sua habilitação? Mesmo que o CREA sabe quem que determina qual é a carga horária, quantos anos você vai estudar. A gente tem o Ministério da Educação. Mas, e o conteúdo específico que vocês precisam ver? Para ser agrônomo, eu preciso ver fertilidade dos solos e nutrição de plantas. Sem isso, eu não posso assinar um receituário agronômico. Eu tenho que ver a parte de fitopatologia, porque senão eu não posso fazer a análise de uma doença. Então, eu vou pegar a parte específica e o CREA vai bater em cima e falar assim, vocês precisam ter isso. Você vai ter a disciplina de zootecnia, você precisa ter contato com os animais. Você vai ter a disciplina de pastagem, você precisa saber a diferença entre os capins ali, você precisa conhecer esses capins. Então, eles questionam muito essa nossa habilitação e a forma de apresentação desse conteúdo, e principalmente do conteúdo prático. Um agrônomo, ele precisa conhecer a semente, ele precisa saber o que é uma lavoura de soja, o que é um milho. Então, você precisa sair da faculdade sabendo isso. E aí, o conselho, ele vem fiscalizar as instituições de ensino para poder verificar se isso realmente está acontecendo. No nosso caso, nós recebemos uma fiscalização em loco do CREA em 2018, e aí eles fizeram algumas ponderações, o que a gente precisava melhorar e pontuaram algumas coisas, e a instituição está tentando se adequar a essas demandas do CREA. Então, isso é bom para quê? Porque melhora o curso em si, porque você sabe que você, ao estudar nessa instituição de ensino, você está de acordo com o conselho. O conselho fala, olha, tal instituição atende todos os requisitos mínimos de ensino. Ou ela pode falar também, olha, determinada instituição não atende os requisitos mínimos. Você pode até estudar lá, mas você não vai conseguir atingir o diploma da forma que você deseja. E aí essa fiscalização na formação profissional é extremamente importante e estratégica, porque aí você tem um alinhamento entre o profissional que você quer e aquilo que ele tem que estudar para ser aquilo que você deseja.
exercício, né, eu comentei com vocês, então a sua atuação vai ser fiscalizada, vai ser analisada, a forma como que você vai executar uma obra, como vai ser o seu projeto, tudo isso vai ser analisado. Então, existe um sistema aí, o CREA Goiás, ele tem um sistema todo eletrônico, bem interessante de se analisar. Um conselho que eu dou para vocês entrem no site do CREA Goiás, entre em todas as abas, leia os documentos, todos os documentos, para você conhecer esse local onde você vai trabalhar muito. O sistema ele é todo eletrônico para as anotações de responsabilidade técnica. Então, todas as ARTs que vocês vão assinar na vida de vocês passarão por esse sistema eletrônico. Além disso, cabe aos CREAs realizar a fiscalização das atividades profissionais, a normatização, tudo que for homologado, o CREA está ali para poder atuar. E também na normatização necessária, se alguém não está executando da forma adequada, se tem uma pessoa que não está, que fala que é um engenheiro, mas não tem a formação adequada, então o CREA vai estar ali para poder visualizar tudo isso. Os diplomados no exterior tem todo o processo de registro, então eles vão analisar todos esses diplomados, vai fiscalizar e fazer toda a orientação adequada. O eixo da organização do sistema, então é a tentativa aí de criar dentro do conselho as entidades e dar assim, para que serve essa entidade aqui? Para que serve essa parte do CREA? E aí é feito essa integração desse sistema para facilitar a administração, o gerenciamento de todo o conselho. Por exemplo, as associações, para que elas servem? Para desenvolver atividades políticas, sociais, culturais, recreativas. O sindicato vai ser aquela briga para a parte socioeconômica dos profissionais. A mútua, o serviço de assistência. Os conselhos são autarquias criadas. Então, cada parte do sistema, ele tem a sua finalidade, ele tem que ficar bem claro para você, profissional. Por quê? Você tem que saber que, olha, não, é uma briga política, tem associação que eu vou estar ali junto, que eu faço parte, que vai brigar por uma questão política. Eu tenho um sindicato pela questão de valores. Qual é o valor mínimo que deve ser pago para o engenheiro? Quanto que eu devo receber? Quem é que vai me defender? Quem que vai definir os valores dessas RTs? Então, existe toda essa parte da organização do sistema, que ela é bem destrinchado, bem distribuído e organizado. O caráter técnico-administrativo são os seguintes: a gente tem um colégio de presidentes do sistema, então são 28 conselhos regionais federal e da mútua, porque a gente tem 27 estados, todos eles, 26 estados, todos eles têm aí o seu presidente. A gente tem um presidente do CONFEA, né, um presidente federal, e você tem aí o presidente da mútua. Tem os colégios e entidades nacionais. Esses colégios vão ser entidades credenciadas que vão discutir aí essas normatizações. Tem as coordenadorias de câmaras especializadas dos CREAs, com representantes nas câmaras especializadas. Essas câmaras especializadas vão influenciar muito na vida de vocês, porque se você comete um erro, e aí quem é que vai decidir? O presidente do CREA? Talvez ele é um engenheiro civil, você é um agrônomo? Então como que ele vai definir o meu erro? O meu erro vai ser decidido, discutido, analisado por uma coordenadoria de uma câmara especializada, onde eu tenho profissionais habilitados naquela minha área específica para definir o que é certo, o que é errado, para fazer algum julgamento, para fazer alguma defesa do profissional. O eixo da integração social diz respeito ao estreitamento das relações, né, entre o conselho e os seus profissionais. E aí são realizados, por exemplo, os congressos. Esse ano, né, em setembro, se tudo correr bem, se tudo for fluindo tranquilamente, a gente der conta de nos organizarmos aí no meio dessa pandemia, de 19 a 21 de setembro, já está agendado o Congresso Nacional de Profissionais em Palmas do Tocantins.
Então, os profissionais se reúnem para discutir a sua profissão, a sua atuação, com palestrantes renomados, com mesas redondas. Então, é mais um local para poder apresentar as estratégias da engenharia, da agronomia, em geral, para o desenvolvimento nacional. E tem também os encontros regionais que são realizados, né? O Estado faz algumas reuniões. No final do ano passado, eu e o professor Vitor, nós estivemos um encontro de coordenadores de cursos de engenharia e agronomia em Goiânia, onde nós passamos por uma capacitação para entender o que é esse conselho, o que ele faz, qual a sua forma de atuação. Então tem várias formas, então tem aí para poder integrar esses profissionais ao conselho. E aí tem também a parte da mútua, que vai entrar aqui nessa parte de integração social, promover as ações institucionais de discussões de temas que interessam a esses profissionais, esses encontros. Então, isso só vão acontecendo aí ao longo desse eixo de integração social. Bom, essa é a nossa primeira parte, então a gente finaliza aqui, aí eu vou começar um outro vídeo com a segunda parte da nossa aula.